Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Estação Verdade, transmitido aqui direto da Estação NP, localizada aqui junto ao grupo NP Expresso. A gente traz para vocês uma gama de assuntos diversificados. Neste episódio, desta edição, não vai ser diferente. Nós vamos falar, então, agora com mães atípicas. Quem são essas mães atípicas? Quem são os atípicos que a gente fala? Quem é essa sociedade que está preparada, entende, respeita? Vamos falar sobre esses temas tão importantes. Porque quando a gente fala de inclusão, a gente dá voz, a gente também traz o conhecimento para as pessoas, porque a gente não precisa aceitar nada, mas a gente tem que respeitar. E é isso que a gente vai falar hoje nesse podcast. Também eu quero agora, de início, apresentar as minhas convidadas, agradecê-las por fazer parte desse segundo episódio. É um podcast, é um projeto recente, que eu sempre quis tê-lo, para falar justamente dessas verdades que, às vezes, no dia a dia, a gente não consegue falar, ou a sociedade não consegue ver de forma clara o quanto nós temos que respeitar o outro. Enfim, a gente traz aqui a Kelly Kerpel, que é mãe atípica, e também a Ariadna Delazeri, que também é mãe atípica, e ela é também uma líder na área, uma ativista na área do movimento pró-autismo. E também é profissional na área de psicopedagogia. Especializou-se também na questão do autismo. E é com elas que a gente vai conversar sobre os desafios e a vivência do ser mãe atípica. Vou dar aqui, me cumprimentar, minha querida amiga também, Ariadna Delazeri. Tivemos muitos momentos juntas, e eventos também. Ela é muito, muito comprometida, em divulgar também a Ciranda. Foi uma instituição, uma entidade que surgiu justamente deste movimento. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, Sandra. Olá para todos. Olá, Sandra, Kelly, para todos que estão nos assistindo, É um prazer imenso estar aqui, imenso mesmo. Tu sabe bom. Como, Sandra? Como eu adoro falar desse tema, adoro colocar as cartas na mesa, adoro falar a realidade que a gente vive, Então, assim, para mim é muito gratificante estar aqui contigo e com a Kelly, que também é uma mãezona típica, que vai contar um pouquinho da história dela, com certeza. Eu vou dar o meu cumprimento também para Kelly Kerpel. Tem uma filha de 14 anos, descobriu recentemente, foi diagnosticado com TDAH, e um casal, 2 meninos, que são gêmeos, que são autistas. Hoje a Kelly tem que se dedicar, tem 6 anos os meninos, Kelly? Os meninos, sim. Seja bem-vinda. Obrigada. Sim, eu tenho gêmeos e tenho uma menina. A menina é autista grau 1, que foi agora diagnosticada. E os meninos, um tem TDAH e TOD, e o outro é autista, os gêmeos. A segunda gravidez, tu até me contou que tu queria, foi uma gravidez muito desejada também. Desejada. Tu chegou a fazer inseminação, é isso? Fiz a fertilização. Fertilização. Isso. E vieram os meninos, gêmeos. E logo que nasceu, quando tu conseguiu perceber que eles eram atípicos ou demorou o processo? Eu percebi mais no Gabriel. Porque o Gabriel, ele não... Bom, os autistas, eles não têm aquele costume de olhar no olho. Então, todo mundo falava, eu falo com ele, e ele não fala assim, não me olha, Eu chamo pelo nome, ele não me olha. A gente ficou naquela, ali pelos 1 ano e meio, por aí, que começou, essa desconfiança. Porque a gente via de um, olhava o outro, dava pra notar a diferença entre eles. Foi ali que a gente começou a encaminhar, pra fazer todas tem um estudo, Não é assim de, vamos diagnosticar, não. Tem todo, um processo até o diagnóstico mesmo. É isso, até nesse ponto, que é bom que tu tenha tocado, justamente porque tem se falado, a gente até abordou sobre isso, sobre o excesso de diagnósticos. Só que suspeita é uma coisa. Eu até acredito que está se levantando bastante suspeitas de casos atípicos. No entanto, diagnóstico demora para sair, bastante. Então não dá para dizer que é um excesso de diagnóstico, Não, demorou bastante. Bastante, até eles, os profissionais que a gente vai dizer, não vamos fechar o diagnóstico, a gente está estudando se tem a possibilidade dele ter autismo. E assim, tem um processo, várias coisas, até eles já ali com 4 anos fechou o diagnóstico do
do fulano. Mas isso foi começado a estudar já com 1 ano e meio dele. Que a gente começou, né, naquele processo. Sim. Agora, Ariadna, para ti, responde para mim o que significa ser uma pessoa atípica, na tua opinião? Uma pessoa atípica. Eu acho que é uma pessoa, meu pensamento Sim. mesmo, uma pessoa que tem algumas características diferentes do que a gente está acostumado a conviver, né? Porque todos nós somos diferentes, nós somos seres humanos, nós 3 estamos aqui, cada uma é do seu jeito. Então, para mim seria isso, uma maneira diferente de ser. E o autista, ele tem uma maneira assim diferente de ver o mundo, né? Então, para ele, algumas coisas são mais difíceis aqui no nosso mundo. Exatamente nessa questão do nosso olhar sobre a pessoa, né? Porque fugir um pouquinho da curva, né? Do modo que a gente estabelece como uma linha a ser seguida, virou atípico, né? Então, todos nós temos diferenças. Né? Todos nós seríamos atípicos, né? Mas eu acho que vem essa nomenclatura justamente para a gente ter um olhar diferenciado, né? Um olhar mais minucioso de como lidar com aquela criança, com aquele adolescente. Enfim, eles se tornam adultos, né? Então, com aquele adulto também, tem muito adulto com diagnóstico, né? Com diagnósticos recentes, né? Porque hoje se está buscando mais isso, né? Eu vejo a questão assim, quando tu falaste até do diagnóstico, como tá legal até essa questão das famílias prestar mais atenção no desenvolvimento das crianças. Né? Então, todo esse movimento está trazendo esse alerta, tu acredita? Exatamente, eu acho assim que para muita coisa, sabe, Sandra? Às vezes não é um diagnóstico de autismo, é outro transtorno, ou às vezes é só um atraso no desenvolvimento, mas tá ligando uma luzinha assim para as famílias, sabe? Ai, não tá falando. Não tá brincando direito, daí já lembram do autismo. Eu tenho muita procura assim de família para fazer avaliação. Tá andando na ponta dos pés. Exatamente. Até isso surgiu também, né? Sim, porque pode ser uma característica do autismo, né? Então, assim, as famílias estão buscando isso, sabe? Estão vendo essas características e estão levando a profissionais para ver se pode ter algum transtorno ou não, né? Tem muito a questão, assim, da fala, que eu acho que a primeira coisa que a família percebe, assim, meu filho não tá falando. Né? Mas nem sempre é autismo porque não fala. Pode ser só um transtorno de linguagem, pode ser algum outro transtorno, mas eu acho que tá bem legal, sabe, esse olhar das famílias, e às vezes a criança não tem nada. Nesse ponto, então, até tudo isso tem trazido soluções, porque muitos adultos hoje a gente sabe que sofreram muito durante o processo no momento escolar que não foram diagnosticados. Com né? certeza. Você fala muito disso, o diagnóstico tardio, inclusive famosas, né? Recentemente adultos, né? falaram Adultos que sofreram a vida inteira e não Com sabiam. Com certeza, né, Sandra? E é muito difícil, assim. Daí diz, mas tipo, tem gente que lida besteira, porque olha, né, antigamente se criavam. Mas e quanto sofreu? Imagina. Sem entender, sem saber o que tinha. Por que eu sou diferente? Por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo ir numa festa? Sabe? Sim. Então, assim, quanto Socializar. essa pessoa né? Eu acho que o diagnóstico... Tem famílias, mães, assim, mais que perguntam, o que tu acha? Será que eu vou atrás do meu diagnóstico? Eu digo, é teu isso. Tu tem que saber. Eu acho que o diagnóstico na fase adulta vem mais pra pessoa se entender. Né? Porque não tem muito mais o que fazer. Já tá adulta, já passou toda a neuroplasticidade quase, né? A nossa neuroplasticidade é muito pequenininha nessa fase. Então, assim, eu acho que é para se entender o porquê que eu sou assim. E porque passou por tudo aquilo que passou. Exatamente. Atípico e neurotípico deveria ser a mesma coisa? Na verdade, neurotípico é quando... como é que eu vou te explicar assim, Sandra? Seria mais ou menos a mesma coisa, né? Tem gente que fala neurotípico, tem gente que fala atípico, né? Então, assim, para não confundir muito... Vamos ficar no atípico. Mas é a mesma... São nomenclaturas, né? Nomenclaturas que neurodivergente, surgem, né? E vai surgindo nomenclaturas. Então, tem o típico e o atípico, né? Eu acho que é mais fácil, assim, para não confundir o público. O público com mais uma sigla, com né? mais uma... Até porque nós temos várias dentro, né, da questão do atípico. O autismo, que seria o transtorno do espectro autista. O TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Ou também não hiperativo, né? Que seria o outro que é mais
distraído, né? Isso, na verdade, o TDAH pode ser 3, né? Pode ser só TDA, déficit de atenção, pode ser TDAH, hiperatividade, ou os dois juntos, TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Então, são 3 subtipos, né? Nem toda criança tem os dois. E o TOD, que é mais recente essa descoberta, né? Sim, o TOD, na verdade, ele é o transtorno positivo desafiador, né? Que é o que o Joaquim tem diagnóstico, né? Que nós vamos falar com a Kelly. Ele tem TDAH e TOD, então a Kelly sabe como é difícil, né? E eu acho que ela pode até nós vamos contribuir, né? Porque, assim, o TOD, ele é muito visto pela sociedade como uma falta de educação e limite, né? Total. Porque eles são muito desafiadores, né? Sim. Síndrome de Down também, né? Entra nos atípicos. Também. Que era mais conhecida por todos nós, né? Porque ela tem a questão da fisionomia que decreta, né? Exatamente. O autismo. O que não tem no... O autismo não. O autismo não tem cara, né? Os outros transtornos muitas vezes não tem cara. E a gente escuta muito assim. E o Down não tem cara de autista. Porque não é... Autismo não tem cara, eu posso estar aqui falando isso é autista. Porque o Down foi mais, né, conhecido por todos nós. Deficiências intelectuais e múltiplas também estão fora dessas outras siglas que a gente falou. A dislexia, a disgrafia, né? A dislexia que não consegue ler, né? Isso. Na verdade, a disgrafia e a dislexia, eles são transtorno de aprendizagem, né? Todos esses que tu falaste são transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, a dislexia, a disgrafia, a desortografia, a descalculia são transtorno de aprendizagem. São transtornos classificados de forma diferente. Né? Tudo na questão da aprendizagem, né? Tudo da aprendizagem, isso. Kelly, eu queria ver contigo no aspecto de ter meninos gêmeos. Os dois foram diagnosticados já? Já. Uhum. Então, um tem TDAH. E TOD, e o outro tem TEA. Tá, então o que é a diferença de um e de outro na prática, assim, para a gente entender? Na prática, o Gabriel, ele, apesar de ser autista e não verbal, ele fica nervoso quando ele não consegue se expressar, né? Só que ele ainda é mais calmo, uma criança que eu consigo lidar melhor do que com o Joaquim. Porque o Joaquim, além dele ser super agitado, né, ele acaba agitando o Gabriel. E por ele ter o TOD, ele irrita o tempo inteiro. Eles têm isso, sabe? De irritar, de ser do contra o tempo inteiro. Desde a hora que ele levanta de manhã, a hora que ele vai dormir de noite, ele está desafiando. Transtorno do opositor ele não quer... seria aquela, para nós, leigos, aquela criança teimosa. Sim, teimosa. Se ele quer, eu quero sair lá fora. Então, há 5 minutinhos, não, eu quero sair lá fora. Tu abre, ele dura 2 minutos lá de fora, começa a bater para entrar de volta. Ele senta, ele nunca vai querer olhar o mesmo programa que o outro. Ou se ele vai comer uma coisa, tu vai aprontar, não, mas eu quero diferente. Tá, eu quero um pão tal, sempre ele é do contra. Toda hora ele bate de frente, e principalmente com a Milena, com a minha mais velha. Ele bate de frente o tempo inteiro. O tempo inteiro eles brigam, eles não podem enxergar dentro da casa. Ela é só no quarto dela e ele na sala. Se cruzaram, pronto, dá encrenca. E o outro filho mais na questão do isolamento. Sim, o Gabriel, a Milena fica mais isolada, né? O Gabriel, ele é assim, ele se interte, ele olha a televisão, ele sabe, se ele quer passear, ele, né, pega a chave pra nós ir passear. Ele é bem mais fácil de lidar, até eu consigo deixar ele com a minha sogra, ela fica com ele. Pra ele, preciso correndo no mercado. Ela fica com ele, claro, a gente fica com o coração na mão, né? Porque eu digo, a gente que é mãe, nunca a gente tá calma, nunca, assim. Eu saio já, fico pensando, não, agora mesmo vim aqui, o Marcelo saiu com os guris, fico pensando, não, como é que vai ser nessa saída deles, né? Porque sempre dá um problema, porque a gente sempre fica em cima. Tu teve que se dedica hoje totalmente pros filhos. Sim, eu parei de trabalhar, parei tudo que eu fazia pra atender eles. E que hora a Kelly cuida da Kelly? Olha, a Kelly não tem horário pra cuidar da Kelly. Não tem, porque no horário que eles estão na escola, a gente fica, eu tô sempre no celular, né? Tô sempre naquela pressão que vão me ligar, porque seguido me ligam, né? A escola me liga. Então eu tô sempre naquela pressão. Então se eu faço alguma coisa na rua, eu vou correndo enquanto eles estão no mercado, assim, eu tô no mercado, eles estão na escola, mas eu tô sempre ligada neles, eu nunca desligo, sabe? Sim. Eu só consigo descansar minha mente quando eles dormem. Quando eles dormem. E eles vão na escola todos os 3 no mesmo turno? Não.
A menina vai de manhã e os meninos vão de tarde. Então, digamos, de tarde ainda é o tempo que tu, já que eles vão para a escola, é um tempo ainda que tu consegue dar conta da casa, organizar a vida doméstica. Eu digo vida doméstica. Eu não paro nunca, né? Eu tô sempre, eu tenho que ir na farmácia, eu vou fazer tal coisa. Sempre eu tô envolvida com uma coisa. Nunca eu paro, assim, vou ficar meu momento zen. Não existe isso. Momento zen pra ti é uma utopia hoje. Não tem. E na questão eles vivem em terapias. Como é que funciona tudo essa rotina de terapia? Porque o teu marido deve trabalhar, né? Sim, até meu marido ele trabalha pra fora, fazendeiro, então ele tá semana inteira pra fora. E eu fico a semana inteira com os 3. E é o meu braço direito, falando tem uma irmã gêmea, é minha irmã gêmea, que se eu quer meu braço direito, falei, não viu, sem ela, porque tudo eu dependo dela. Assim, pra mim, no mercado, deixar, vamos supor, se eu preciso de manhã, o cara fica de olho nos guris 5 minutinhos, eu vou correndo, ela fica de olho. Ou até mesmo alguma coisa assim que eu precisar fazer na rua, ela fica de olho neles, sabe? Porque ela tá sempre apaziguando as brigas, as confusão que dão. Então, sempre eu dependo de outra pessoa também. Eu sozinha não consigo dar conta. Os 3 brigam entre eles? Sim, a Milena e o Joaquim, geralmente. Porque a Milena se dá com o Gabriel. A Milena é pelo transtorno do Joaquim. Sim, eu não sei por que eles... ela não pode ouvir a palavra, fica quieto. Tu falou essa palavra pra menina, tu desencadeou algo transtorno nela lá também. E daí já dá aquela briga entre os dois, né? Vamos começar, cala a boca. Não, fulano, não dá cala a boca. E assim, ontem mesmo eu saí 2 minutinhos pra levar a cara em casa, ontem de noitinho, que tempo meio ruim, né? Levei ela em casa, quando eu cheguei de volta, tinha acontecido 300 coisas em 5 minutos. Sim. Geralmente acontece de uma hora pra outra, quando estão se pegando, o fulano, a mulher não gosta de volume alto, as coisas, né? O Joaquim levantou o volume da televisão, a menina veio dela quase já começou a baixar pra cair, porque tu não é surdo, não sei, aquela função, né? Sim. Som de boca. E daí o Marcelo é muito dos guri, já, né? Defende os meninos. Pequeno, e a Milena já se embraveceu. E daí já foi tomar o controle de um, e assim eles começam as brigas deles, sabe? E vão partem pra agressão. Não é só a batição de boca, eles se partem pra tapa, pra morder, pra tudo. E tu tem que estar ali entre, né, separar, apartando. Né? Separar, senão, fica no teu quarto. A mulher daí falou, Milena, pelo amor de Deus, fica no teu quarto um pouquinho, separa, né, separar do Joaquim pra poder acalmar a casa. Porque senão vira aquela loucura. Sim, aquele tumulto, né? Sim. E as terapias, tu consegue levá-los às terapias? Sim. Todos os 3 fazem terapia? Sim. Terapia com psicólogo ou pedagogia? Tudo. Psicólogo, pedagogo, fono. E vocês conseguem algum suporte, alguma ajuda do SUS, pública, para essas terapias? Não. Todas a gente faz particular. Tudo é custeado por vocês. E, Ariadne, nas terapias ainda são o tratamento mais indicado para os transtornos? Com certeza, Sandra. É o único tratamento, né? Para o autismo, é o único tratamento. Não tem medicação? Não, para o autismo, não. As crianças e adolescentes tomam medicação para as comorbidades. Então, são outros transtornos que vêm junto. Por exemplo, né? É autista e tem um TDAH junto. Ele vai tomar medicação para o TDAH e não para o autismo. Né? O autismo, ainda, o único tratamento são as terapias. Até porque não se descobriu ainda qual área do cérebro, né, é mais atingida para esse diagnóstico. Tá todo um estudo ainda, né? Ninguém tem, assim, o resultado sobre essa pesquisa científica, né? Foi atingido mais aquela área de todos, aquela areazinha, aquela sinapse. Cada autista é um diferente do outro, né? Sim. Né? O teu caso, né? Tu tem dos teus 3 filhos, 2 são diagnosticados, né? Com autismo. Sim. Tu também demorou para ter o diagnóstico, muito, né? Muito. Tu fala muito dessa tua luta. Muito. Conta pra gente, relembra pra gente. O Lucas hoje tá com 18 anos, né? E ele teve o diagnóstico há 6 anos atrás. Ele tinha 12 anos. Na verdade, depois que eu fui estudar o autismo, entender, ele tinha os sinais muito claros desde bebê. Né? Ele era muito agressivo, ele batia a cabeça dele, ele não brincava. Sabe? Então, assim, ele tinha... Só que ele nunca teve, nem ele, nem o Felipe, atrasos no desenvolvimento. Então, eles falaram na idade correta, eles caminharam na idade correta. Na escola funcionava tudo bem? Funcionava tudo bem até quando eles ficavam na escola, né? Porque até aqueles meia hora primeiro ali, 1 hora, era grito, era chute na porta, era tudo. Mas aí o que me diziam? O vínculo contigo é muito grande, porque eles sempre foram os meus, né? Eu sempre fui sozinha, assim, com os meninos, nunca tive rede de apoio, então eu ia em médico, eles iam junto, eu ia no mercado, eles iam junto, por onde eu fosse, tava tudo pendurado em mim. Sim.
Era a macaca e os macaquinhos. Era tudo junto. Eu ia até em ginecologista e um junto. Fica na salinha ali que a mãe vai entrar e examinar. E sempre foi assim. Então, assim... E tu era casado com os pais dos meninos Sim, nessa... sim. E ele estava onde nessas horas? Ele estava trabalhando ou não dava muita assistência, né? Sim. Tipo assim, ele poderia ter dado muita mais assistência para os meninos, né? Mas era aquela coisa, o pai dos meninos, ele tem a mentalidade, sempre teve, eu trabalho fora, eu coloco o dinheiro, o resto é contigo, se vira. Sim. Embora eu sempre trabalhei também, né? Então, assim, toda a parte de casa e das crianças sempre fui eu. Médico, escola. Então, tudo. essa descoberta, diagnóstico, busca e atrás, tudo foi uma bandeira tua. Minha, e ainda fui taxada de louca muitas vezes, né? Tu é louca, não Tá tem procurando nada. problema. Procurando problema, ao ponto, assim, do pai deles me falar que eu induzia a médica a dar o diagnóstico. E eu falei pra Ele minha não mulher, aceitava os diagnósticos, Não, acho então. que até hoje não aceita, né? Eu sou separada, mas assim, Sim. até hoje ele não, com certeza não aceita, não vê isso, não consegue enxergar, porque nunca teve na luta também diária. E quando né? eles foram diagnosticados, te clareou muito, então, pelo que tu viu? Muito, Muitas... assim, Sandra, na verdade, o Lucas me preocupava muito a questão que ele batia muito a cabeça dele. E ele, com o que a gente chama de se afinar, né? Então, assim, ele se afinava, Sim. ficava roxo e a gente não conseguia fazer ele voltar, às vezes, muito rápido. Tinha crises, na verdade, ele tinha crises, né? Então, ali, quando ele foi pra escola, que começou a me preocupar mais, porque ele vinha igual uma página em branco da escola. Ele não aprendia nada, ele não me contava nada, ele parecia que não tinha memória. E daí eu questionava a escola, não, mas tá tudo ótimo, tá tudo bem, ele faz tudo. Como faz tudo? Eu faço tudo com o guri em casa. Até o 5º ano eu precisei fazer tudo com ele em casa, exatamente tudo. Eu ensinei ele em casa até o 5º ano. Eu sentava do lado dele e ensinava. E daí eu comecei a levar em neuro, em psicólogo, que ele foi fazendo avaliação e não fechava nada. Daí autismo pouco se falava, né? Porque o autismo é muito recente. Então assim, não se falava muito, eu também não sabia, né? Eu não tinha tido formação pra isso. Daí eu não sei, eu digo sempre que foi Deus que botou uma luzinha assim, estuda autismo. Eu não sei de onde, não consigo me lembrar de onde que eu tirei que eu ia fazer pós em autismo. Aí comecei a estudar autismo. Eu tenho anotado até hoje. Daí eu assisti as aulas, Lucas, e eu ia anotando. Isso. Tu ia te identificando no conteúdo com o que ele te mostrava em casa. É o Lucas. Eu tenho até hoje. Eu fiz toda a folhinha, né? Daí comecei a levar pros médicos. Eu acho que ele é autista. Daí comecei a questionar. Daí passou por 1, por 2, por 3, não sei quantos neuropsiquiatras o Lucas passou. Não, mas não é. Não é, por quê? Porque ele fala. Sim. Porque ele te olha, porque ele isso, porque ele aquilo. Porque olha, ele brinca com o colega. Então, assim, era um tempo que tinha que ter muito aquelas coisas muito clássicas do autismo. Daí foi a Fábio, que é uma neuro de Porto Alegre, os meninos acompanham com ela até hoje, que diagnosticou ele, né? Mas ela foi assim, ó, na primeira consulta, eu passei meu resuminho e algumas avaliações que ele tinha feito com psicóloga, e ela fechou o diagnóstico. Ela disse, não tem como não ser. Então, assim, mas por quê? Porque ela tinha um conhecimento a mais, né? E tinha toda a tua, né? Tua anamnese ali sim, também, tudo, né? Tudo. Porque daí eu comecei a perceber, eu digo, meu Deus, o guri é autista. E eles também, acabou que toda essa questão tua, né, muito familiar, muito íntima entre teus filhos, tu te tornou uma ativista pelo movimento, né? O que te fez ir, assim, levar para outras pessoas, a própria ciranda, né, nascer a ciranda? Porque daí depois veio o diagnóstico do Felipe, que também foi difícil, sabe, Sandra? Também não foi um diagnóstico fácil, e o Felipe tinha muita crise, o Felipe se machucava, se autoagredia demais, ele se arranhava, assim, se arranhava de se cortar todo o rosto dele. Mas era tudo, é manha, é birra. E eu dizia, mas eu acho que ele é autista, que nem o Lucas. Não, isso é mãe, é birra, porque ele mama no peito ainda, porque não quer sair de perto de ti, ele quase quebrava a porta da sala. Uma boa surra resolve, não te diziam isso? Mais ou menos isso. Bota de castigo e não sei o quê. A porta, assim, eu juro, a porta do pré lá da URI, eu não sei como é que ele não quebrou, porque ele chutava tanto aquela porta, sabe? E eu vi como a gente errou nas condutas ali, errou muito, sabe? Eu errei como mãe. Porque a gente não sabia, né? Exato. Coisa desse, também a gente não tem aquele conhecimento, a gente diz, o fulaninho é uma peste, o fulaninho, o que eu vou fazer com esse guri? Sabe? As pessoas só mandavam pra casa, o fulaninho tá se manda pra casa. Tipo, onde você vire, né? Sim. E eu carreguei muito culpa, sabe, Sandra? Eu ia te perguntar justamente isso. Muito! Meu Deus, assim, ó. Ainda, eu não vou dizer que eu me curei tudo da minha culpa. Porque eu fiz coisas com os meninos que eu não... Assim,
Não judiei deles, né? Não nesse sentido. Mas eu obriguei eles a fazerem coisas que não poderia ser daquele jeito. Que não deveria ser daquele jeito. Eles têm o tempo deles também, né? Tipo assim, eu obrigava. O Felipe não queria sentar na cadeirinha do carro e era uma briga sempre pra sentar naquela cadeirinha. Eu não sei até hoje porquê, mas certo, ele sentia alguma coisa ruim naquela cadeira e daí a pediatra me dizia, psicólogo, tu tem que sentar. Uma vez que tu, obrigada, né, deixou Então, sem mas sentar. E o que tu faz? É lei, né? Um lado é a lei, outro lado é aquela criança atípica aí clamando que não quer. Daí eu fico pensando, certo, era um desconforto pra ele, né? O Lucas era uniforme da URI, ele foi 4 anos gritando pra botar o uniforme todos os dias, não era um dia que ele não gritasse, eu botando o uniforme nele. Não, tu tem que ir do uniforme, meu filho, tu tem que ir. Eu chegava a deitar ele na cama e colocar o uniforme nele e ele gritando. Daí depois lá, assim, quando ele tava no 5º ano, isso foram 4 anos, todos os dias. Sofrimento diário. Todos os dias ele gritava. Daí um dia eu lá perguntei, mas por que, filho, pelo amor de Deus, por que tu não quer botar o uniforme? Por causa da cor. Ele não suportava a cor o azul, do uniforme. por exemplo, né? Eles então, têm assim, isso também. E claro, eu carreguei muito essa culpa, né? Mas aí eu fui trabalhando em mim. A psicóloga que acompanhou ele por muito tempo, ela também se culpou muito de não ter visto antes. Mas aí eu fui trabalhando em mim e trabalhando com ela também, né? Que a gente, enfim, não tem culpa. Sim. Era uma coisa nova pra nós. Ainda E tem toda uma sociedade ditando regras e normas que tem que ser assim para se enquadrar, né? Mas me senti muito culpada. Muito. A gente vê que a sociedade, né, as instituições educacionais, né, eu converso com muitas pessoas também nessa área, entende que houve uma evolução, há um conhecimento aí, tu mesmo traz essa abordagem de que está sendo importante, as pessoas estão se antenando mais para a questão, falando mais, mas que não estão preparadas. A gente viu uma notícia recente, eu quero dividir aqui com o público um vídeo daquele menino autista que o professor manda. Aqui está. Sandra, antes de tu botar, só deixa o que tu vai perguntar, eu não concluí, né? Sim. Da ciranda. Não, a gente volta no bloco, então. Vamos seguir aqui, depois eu volto lá. Aqui a gente vê o caso, a reportagem, que muitas pessoas se chocaram, né? O menino está fazendo um ensaio ali com o professor de um salto, ele não consegue, o professor manda que o menino autista volta ali para nós. O menino, ele vai treinar na bola, né? Aí os colegas não querem entregar a bola para ele, né? Para o menino, e ele se irrita e acaba chutando a bola e o professor vem e chuta o menino. Como é que foi para vocês, mães atípicas, verem, assistirem esse vídeo? Eu senti muita raiva desse professor. Isso é inadmissível com qualquer criança, com qualquer uma, gente, pelo amor de Deus, que é isso, um professor fazer isso? E com o autista ainda, ele se frustrou, né? Sim. O professor não soube aproveitar vários momentos ali, o menino estava se empenhando, ele estava tentando, mas a maioria deles precisa do quê? Do modelo, de um apoio físico, de muita paciência, né? E de muito respeito. Então, assim, isso foi uma brutalidade imensa com uma criança que, assim, ó, é muito ingênua. Né? Até ele tem 11 anos, né? Ainda de ser o Guilherme, além de ser muito novinho, ele é autista, né? Ele tem dificuldade, como todo autista, de socializar. Então, quando as meninas não entregam a bola para ele, ele até dá um chutinho na bola e aquilo causa tudo isso. Só que o professor e a escola também demorou para admitir alguma coisa, né? Que as até agora escondem, né, Sandra? Eu sempre digo assim, ó, o meu filho sabe falar. O Lucas nunca me trouxe muito da escola, então não sei o que aconteceu ou não, né? O Lucas, ele tem um problema sério, assim, da memória recente dele. Agora, o Felipe, ele me conta exatamente tudo o que acontece na escola. Tudo. Mas o que é? Ele mente. Ele inventa. Ele exagera. Não foi bem assim que aconteceu. Tem mais isso, então. Sempre. E sempre a culpa do autista. Então, o coração de uma mãe atípica está sempre em estado de alerta. Sempre. Até, vamos mudar para a gente botar o áudio da mãe aqui, o que ela fala, Uriel. Eu me comovi, realmente foi bem impactante para mim, tanto é que motivou esse podcast. É quando ela fala, tem uma parte que ela fala aqui, ó, a gente...
A cena começa com a criança de 11 anos que tem transtorno do espectro autista tentando aprender um exercício durante uma aula de capoeira, mas termina em violência. Ele estudava na escola Meireles Macedo, é uma escola da rede privada. A escola fica em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foi o motorista da van escolar quem contou para a Joyce. Procura saber o que aconteceu na escola, porque o que o Guilherme me falou foi muito sério. Ele falou dentro do carro para mim que ele foi agredido. Aí eu falei, mas meu filho, o que aconteceu? Aí ele foi contando, né, do jeito dele, a história. A criança contou para a mãe que não estava conseguindo executar um exercício e que o professor Vitor Barbosa o orientou a usar uma bola para treinar. E aí ele foi pedir para as duas meninas, né, que estavam com a bola para fazer a atividade, e elas falaram que não. Ele ficou com raiva e chutou a bola. Foi quando uma aluna deu um tapa na cabeça dele. Depois começou uma confusão, ele indo para cima da menina, todo mundo segurando ele e tal. O professor se levanta e conversa com o menino. Ele dá outro chute na bola. Vitor Barbosa se vira e aplica uma rasteira. Ele falou, mãe, o professor me deu uma rasteira, me jogou no chão, eu bati com a minha cabeça muito forte no chão, meu pescoço ficou doendo, botou o dedo na minha cara e falou, se você fizer isso de novo, novamente eu vou te meter a porrada. Eu jamais imaginei que o meu filho pudesse ser agredido dentro de uma escola. O professor mandou todo mundo sair da sala e falou assim, a aula acabou agora, sai todo mundo da sala. Aí a escola mandou uma suspensão para ele. O seu filho foi suspenso? O meu filho foi suspenso. A gente vê a cena aqui, né? E eu me sinto até emocionada em perguntar para vocês o sentido de assistir uma cena dessa. Em algum momento, alguma de vocês já se sentiu impotente, assim? Não num caso específico, idêntico, mas ouvindo aquela mãe falar? Quase todos os dias. Quase todos os dias, eu ia dizer. Quase todos os dias. É quando vocês assistiram essa cena, Kelly, o que te passou na cabeça, assim? Olha, de início foi raiva. Porque a gente, como mãe, né, a gente ficava, meu Deus, agrediu o meu filho. Agrediu uma criança, um profissional que era para estar ali auxiliando. E que tipo de preparo esse profissional tem para estar fazendo uma aula dessas com uma criança? Ele teve uma preparação, que hoje em dia o que mais pesa pra gente é isso. É os profissionais serem despreparados para cuidar desse tipo de crianças. Quantas crianças passam por isso e a gente não sabe, né? A gente pensa, teve essa câmera que filmou. E ele ainda se comunica, né? Sim, ele se comunica. Imagina o meu filho que não fala. Ele não fala o que acontece, nunca ele chegou. Eu pergunto sempre, como toda mãe, como é que foi na escola? O Joaquim me relata o que aconteceu, mas o Gabriel não me relata o que acontece. Eu dependo de outra pessoa me falar o que aconteceu com ele. E a questão por exemplo, do não verbal também, né? Ele pode sofrer e reagir não querendo ir na aula e tu não ficar sabendo por quê. Não sabe o que é que está acontecendo, a gente não sabe. E ela fala uma coisa que me chamou muito a atenção, essa mãe, a Joyce, lá do Rio de Janeiro, ela diz que falaram para ela, tira dessa escola, ela disse, nessa altura do ano eu vou tirar da escola, e ela se emocionou, inclusive ela disse que vou botar em que escola vai aceitar, se eu falar que meu filho é autista, não vão aceitar. É um medo de vocês também? É uma realidade, nossa. Não é só um medo, é uma realidade. Eu, quando fui procurar uma escola para o meu filho, tinha vaga reservada. Eu cheguei lá, quando eu falei que ele era autista, não temos como atender o teu filho. Ele foi recusado, não, só pode vir o Joaquim. O Gabriel não poderia. Como que eu poderia botar um deles e não colocar o outro? Tá, ainda mais sendo gêmeos, né? Sim, o que eu vou fazer com o Gabriel? Eu pensava nessa. Não, deixa ele numa fila de espera. Numa fila de espera? Como assim numa fila de espera? Tipo, daí um vai pra escola, outro não vai. Começa a falar que a criança autista, não temos vaga. Simplesmente, não temos vaga. Sandra. A ciranda traz muito disso, né? Essa inclusão, na né? Na verdade, a ciranda surgiu, foi a Silviane, né? Lembra da Sil? Sim, mãe atípica. Atípica também, de 2 meninos. A gente primeiro montou aquele seminário, foi lindo, maravilhoso, 500 pessoas. E depois ela disse, vamos fazer uma associação. Né? E eu sempre digo, as duas loucas, vamos lá. Sem saber nada, vamos. O ativismo tem muito disso, né? De botar a cara e... E daí a gente teve a ciranda durante 4 anos, né? Hoje eu não pertenço mais à ciranda, né? Eu entreguei faz mais de 1 ano já a ciranda. Parece que terminou, pelo que as mães me relatam, né? Há uma chateação, assim, muito grande por parte das mães com a nova diretoria.
então não está acontecendo nada, né? Mas a ciranda veio naquela época para auxiliar. A nossa ideia inicial era auxiliar as famílias, acolher. Depois a gente começou a proporcionar terapias, a gente conseguiu uma sala sensorial maravilhosa. Mas é aquela busca, né? É uma união de mães pelos direitos dos nossos filhos. E o que acontece nesse vídeo horrível, né? Eu vejo assim, ó, um despreparo do professor, sim, mas uma falta de respeito, uma falta de empatia. Ser humano, não é, isso é ser humano, como a gente vai... Mesmo não sendo uma criança típica, né? Com outra criança. Ele jamais poderia ter passado essa linha, né? Adulto fazendo uma coisa tipo de pessoa, que tipo de pessoa é? E eu me pergunto assim, eu sempre falo para minhas mães, eu sempre digo minhas mães, né? A Kelly é minha mãe. A mãe das minhas crianças é minhas mães. O meu filho conta. O Felipe me relata exatamente tudo que ele fez também. Se ele jogou uma classe, tudo ele fala. Se ele acabou falando um palavrão, tudo ele fala também. E as crianças que não contam nada. Que a gente nem sabe o que está acontecendo. Daí começa, não querer ir na escola, começa a chorar mais para ficar. E daí eu falo para as mães, eu sou muito franca, sabe, Sandra, assim, ó. E tu acha que não aconteceu nada? Sim. E tu acha que não fizeram nada? Tu acha que é porque tem 2 profs na sala de aula que não fazem? Olha aqui, tinha câmera. Sim. Um monte de outras crianças que iam contar. E ele não se intimidou. Fazem, infelizmente fazem. Tu acredita que as instituições educacionais, elas estão preparadas para receber as crianças atípicas? Ou estão tentando, ou é mais assim uma obrigação legal esse recebimento? Quando a Kelly Bem na falou verdade. da negação da vaga para o Gabriel, isso é crime, né? Isso é crime. Crime, tá na lei. A diretora, o diretor responsável pode ser preso de 2 a 3 anos de cadeia. E eles ainda negam. Negam. E o que a gente está fazendo agora? A gente tá porque orienta as mães. Sim. A gente tá fazendo. Quer botar na escola tal? Primeiro a gente entra em contato e pede a vaga. Sem falar quem é, se é autista, tem a vaga, tá? E depois a mãe vai lá, e eu fui com uma mãe, agora início do ano, fui junto numa escola particular aqui de Santiago. Ela tinha mandado mensagem, tava tudo aqui, bonitinho, que existia a vaga. Chegamos lá, o fulaninho autista, não tem vaga pro pré. Como tu não tem vaga? Mas tu falou pra mãezinha que tu tinha vaga. Eu fui lá, pegou o celular, confirmou. Ai, não, aqui teve um equívoco, eu não sei o que começou. E tentou enrolar. Eu digo, situação delicada agora, né? Porque tu sabe que perante a lei não pode negar vaga. Agora a mãe vai tomar providência que achar melhor, né? Daí veio com um conselho. Porque nós temos um conselho aqui em Santiago da educação e não sei o quê. Não permite que a gente tenha 2, 3 autistas na mesma sala. Eu digo... Mas como um conselho passa em cima de uma lei federal, eu gostaria de entender mais sobre esse conselho. Então, assim, sempre está tentando justificar, né? Enfim, a criança conseguiu a vaga, está super, mega bem atendida. Maravilhosa a escola. Mas isso não daria um medo também nesses pais da mãe? Claro, daí a mãe ficou, e agora? Vou colocar lá ou não vou colocar? Eu disse, tu vai colocar. Porque apesar dessa negação... Dessa conduta erradíssima por parte da diretora, é uma escola que eu confio, eu gosto dessa pessoa, eu admiro essa pessoa, eu acho que ela errou, nesse momento ela errou muito, mas eu acredito que sim, teu filho vai ser muito bem acolhido nessa escola. E tá sendo mesmo, tá sendo maravilhoso, ele tá ficando a tarde inteira já na escola, coisa que nunca tinha ficado. Então, assim, não tem o que colocar. Mas na hora há uma negação, sim, as escolas não querem receber nossos filhos. E fica muito claro, eu tive um problema muito sério com a escola do Felipe ano passado. Foi um ano horrível para ele e para mim. Mas horrível, ele sofreu bullying, Sandra, o ano inteiro o Felipe sofreu bullying. Mas era sempre culpa dele. Sempre. Então os colegas provocavam, até que dava crise nele. Sim. Daí ele acabava empurrando falando um palavrão, mas nunca nada grave, assim, sabe? Graças a Deus ele sempre conseguiu se controlar até. Atirava uma classe, daí chamavam pra mim buscar, chamavam pra isso, chamavam pra aquilo. Daí um dia eu disse, olha, o dia que o Felipe bater num colega, vocês não me chamem, porque vai ser o dia que eu não vou vir, porque isso vai acontecer. Estão fazendo horrores com ele, horrores, e vocês não chamam a família do fulano, do ciclano, vocês só ficam me chamando. Bom, tem um maço assim de ata, eu acho, na escola. Daí um dia ele bateu num colega.
E daí a psicóloga entrou em contato comigo. Olha, eu tô te chamando porque aconteceu isso e ele tá muito desorganizado. Porque ele ficou terminado, né? Ele chorou horrores porque ele tinha batido no colega. E ficou assim, ó, daí tá. Disse, não, ok, vou lá buscar ele por ele. Busquei, daí levei ele pra casa, daí ele, mãe, porque eu bati no colega? Mãe, porque eu bati no colega? Mãe, porque eu dei um soco nele? Porque, filho, ele caiu, ele se machucou. Não, ele disse que não, ai, debochou ainda. Eu digo, então esquece, deixa pra lá. Quanto esse guri te provocou o ano inteiro? E tu se controlou. Aconteceu. Não é legal bater nos outros? Não é. Mas na hora foi a solução. Tu entendeu que o teu filho tinha chegado no limite dele. No limite, Sandra, assim, ó. E nada era feito. Nada. Era sempre culpa dele. E de falarem pra ele que eu protegia ele. Tua mãe te super protege. Não te educa. Pra ele. E daí mudou? Foi resolvido? Daí o que aconteceu? Eu fui várias vezes em reunião na escola, né? E eu sou muito assim de falar. O que eu tenho pra falar pra ti, eu vou falar, né? Então fui em reunião com diretora, coordenadora, vice. Ah, porque os professores estão com medo de ti. Os professores estão com medo de mim. Eu nunca tive problema com professor nenhum. Nunca tive. Eu digo, meus filhos estão nessa escola por causa dos professores. Nunca tive problema com professor nenhum. Digo, estão com medo de mim. Mas eu mando mensagem pra saber, às vezes, né? Às vezes eles não anotam alguma coisa. A apostila dele é um pouco diferente. Então, que página certa como faz trabalho tal. Mas tudo muito educado. Bom dia, boa tarde, obrigada. Se os professores estão com medo de mim, eu não tenho problema nenhum com os professores. Mas então, com quem tu tem problema aqui na escola? Contigo e contigo. Porque vocês não resolvem as coisas, vocês são os adultos. As crianças são crianças. É tão fácil, sabe, Sandra? São conflitos que estavam acontecendo numa idade que eles estão com os hormônios a 1000. E tem, sim, muita criança mal educada, e a gente sabe. Mal educada mesmo. Extremamente mal educada, porque educação vem de berço, não na escola. Educação se faz em casa. Eu digo, mas vocês não botam fulaninho conversar, se resolver. É culpa do Felipe, o outro tá tudo bem. É vocês o problema, não são as crianças. Daí, enfim, resolveram mudar ele de turma para esse ano. Mas eu nunca disse, ok, vamos mudar ele de turma. E largaram assim, ó, do nada, Felipe na outra turma, num grupo do Whats. Quando ele viu, entrou em desespero. Eu disse, calma, filho, tu vai ver que vai ser melhor. Daí tive toda aquela conversa, eu por dentro, fervendo, né? Sim. Querendo pegar... A mãe leoa gritando. Pegar a professora lá que tinha trocado ele de grupo. Foi o jeito que ele ficou sabendo que foi trocar. Ah, mas não deu outro, né? No outro dia eu tava lá na escola. Ah, mas foi feito em ata que nós ia trocar de... Quem concordou? Eu não. Ah, mas o pai dele no dia da matrícula já sabia. Eu digo, vocês não entenderam que não adianta vocês falar nada pro pai dele. Que ele é só uma pessoa que tá pagando a escola nesse momento, ó. Tá, daí começou uma confusãozinha por causa disso, né? E eu dizia, tá, e como que na matrícula, lá no final do ano, o coleguinha dele já tava botando no grupo das crianças que o Felipe ia pra outra turma e eu acalmando o Felipe as férias todas pra esperar ver o que ia acontecer. Como que estavam botando isso? Mas eu que pergunto, como que estavam botando? Se o fulaninho sabia, é porque a mãe do fulaninho sabia, mas eu, mãe do Felipe, não sabia. Tu que ia ser transferido? Ah, mas é que na hora da matrícula... foi falado, daí que me vieram, que tinham falado pro pai dele. Eu digo, tá, mas então vocês estão me dizendo que a Kelly foi lá fazer matrícula e perguntou, o Felipe vai estar na turma do fulano? Era isso que estava acontecendo? Então vocês estão me dizendo que foi as famílias, o que eu sempre imaginei. Sim, as famílias pediram para trocar o meu filho de turma. E isso, Sandra, na hora eu senti tanta raiva, que eu tava no grupo, né? Eu tinha vontade de dizer tanta coisa naquele grupo. Mas eu preferi me retirar, né? Linda, leve, plena. Mas assim, ó, foi muito doloroso. Porque eu sabia, quando uma criança reage de uma forma, uma criança autista, é porque tem uma família atrás que está falando isso em casa. Tu vê quando são palavras de criança e quando são palavras de adulto. Então, assim, aí é que claro. A sociedade a sociedade não entende, né? Não entende. O meu filho respeita. Era o problema da turma e o problema foi tirado. E eu acho que essas famílias devem estar muito felizes hoje. Porque os filhos delas são excelentes, né, Sandra? São excelentes. É uma educação, assim, ó. Educação excelente. É que cidadãos nós estamos formando, né? É, isso me preocupa, sabe? Me preocupa Kelly, o
O que foi mais difícil para ti? O diagnóstico ou essa incerteza de uma inclusão ou o próprio preconceito com os teus filhos? O que te pegou mais? Foi mesmo a inclusão deles. Foi a falta dela? A falta de inclusão. Quando começou a NSD procurar a escola, tu já começa a se sentir, né, nervosa. E agora, o que eu vou fazer? Se a escola tratou ele assim, como que os colegas vão tratar? Como os professores vão tratar? E graças a Deus, assim, ó, a escola em si, eu falo, foi as crianças que acolheram meus filhos. Então, nesse caso, aí as crianças incluíram eles. Graças a Deus foi as crianças, assim. Porque desde o pré, eles estão na mesma turma, agora estão na primeira. E as crianças adoram eles, adoram, tem adoração. O Gabriel mesmo, como faz de um ano pra cá que ele começou a falar, esse ano as crianças, como ele falava uma palavrinha, as crianças festejavam, sabe, batiam palma. E a professora nova não entendia o porquê daquela, né, alegria toda. Daí eles contaram, não, ano passado o Gabriel não falava nada. Esse ano ele tá falando. Mostravam pra ela que ele tava ficando feliz por ele estar falando. Imagina, uma coisa que mas que bênção essas crianças, hein? Tem fotos dela da escola, dele de mão, com guriazinhas na pracinha. Coisa mais querida, assim, ó. Sim. Eu fico encantada de como as crianças, essa turma tratou, tanto um quanto o outro, tratam muito bem. A inclusão deles, graças a Deus, é maravilhosa. Eu falo pras mães, assim, quando vem cartinhas pro Gabriel, na mochila dele. Um monte, toda semana vem cartinha. Bota o coraçãozinho, Gabriel, coisa mais querida. Daí eu coloquei lá no grupo das mães, eu disse, olha, muito obrigado pela educação que vocês estão dando aos filhos de vocês. Porque são crianças maravilhosas e eu sei que isso vem de casa. Porque os pais têm um olhar pro meu filho, os filhos deles também vão ter, os coleguinhas, eles chegam e contam, o Gabriel hoje fez isso, o Gabriel fez aquilo. Então eu fico bem feliz porque essas famílias aceitaram, incluíram os meus filhos. E quando vem convite de aniversário, sempre vem pros dois, nunca vem só o Joaquim, não, sempre vem os dois. E ainda me colocam, se precisar vir alguém acompanhando, o Gabriel pode vir acompanhando. Então, graças a Deus, isso nessa parte, assim, a turma deles incluiu muito bem. Tu acredita que isso seria uma forma que a sociedade pode ajudar as mães atípicas? É agindo assim? É agindo assim. Os pais em casa dando o recado, né? Acolhe, respeita, sim, ajuda. Os pais fazem muita diferença. Quem dá a educação é os pais, não é a escola. Então, se as crianças forem bem, né, os pais têm um conhecimento e vão dizer, tem uma criança autista, me fala, vão ser mais compreensivos, o fulaninho chorou. Mas é dele, sabe? Tem que compreender. O Gabriel, quando ele chora, que ele tem crises. Ele mesmo na escola, com todo o apoio que ele tem lá, ele tem crises. E ele chorar, se ele chorar, tem uma das coleguinhas que vem, abraça ele e ele se acalma. Eu acho um amor isso, porque sabe, é uma coisa que... Talvez nem tu conseguisse naquele momento fazer daquele jeito. E ela faz isso. Eu acho a coisa mais querida. Redes de apoio. Né? Tu me falou, Ariadne. Né? Sandra, só... que tô um pouco... assim, eu escutando a Kelly, né? Concluindo o que a mãe, a Joyce, né? Falou. Joyce. Porque me questionaram também. Por que tu não tira ele da escola? E eu vou botar ele aonde? Ele já estava no município, trocou de turma no município, acabei tendo que tirar da escola. Então, assim, é sempre ele o problema. Sim. Vai ser sempre e para eles a mudança é muito prejudicial, né? E ele né? gosta muito dessa processo. escola. Esse ano eu ia tirar ele. Fui mostrar outra escola, eu digo, vou tentar. Porque assim, como as famílias pediram pro meu filho... Tirar o meu filho da turma. Te doeu, né? Te doeu aquilo. Por mais assim que a escola colocou, mas vai ser melhor para ele. Ok, tá sendo melhor, entendeu? Mas um outro lado teu também, né? Agora eu tô fazendo a balança. Não conseguiu entender também o dilema desses outros pais, que de repente os filhos não conseguem se concentrar. Ou tu acha que eles acharam só um culpado? Eu acho assim, porque era sempre os mesmos, sabe, Sandra? A questão do Felipe era sempre com uma menina, 2 meninas e um menino, 2 meninos. Era sempre esses 4, né? Eu acho que esses pais, assim, tem mais... E eu falei isso na escola, o que eu tô falando aqui, eu falei. Sim. Esses pais têm condições financeiras, eu sou uma pobre coitada que trabalha o dia inteiro. Então, assim, prevalece o dinheiro, infelizmente. E falei isso para a diretora e falo aqui, porque é o que eu coloco. E, infelizmente, sim, são pessoas bem da alta sociedade. E eles pediram, né? Então, a vontade deles foi aceita e o meu filho foi excluído. E o que eu disse na escola? As famílias excluíram o meu filho. Excluíram. E vocês foram condizentes com a exclusão. Vocês não vêm me falar de inclusão com ele. Mas vai ser melhor, a outra turma tu vai ver que vai ser melhor. Ok, pode ser até que seja muito melhor para ele, mas ele foi excluído
De qualquer forma, ele foi excluído. E está sendo muito melhor para ele, sim. Mas também porque ele está com autocontrole magnífico, né? Ontem eu dizia para ele, filho, eu tenho muito orgulho de ti. Muito. Porque assim, eu trabalhei tanto ele para suportar a falta de educação dos outros, que ele está conseguindo fazer isso. Então, passam por ele e mandam ele tomar... Ele diz, mãe, eu fingi que não escutei, como tu me fala. Eu saio de perto, tudo que tu me diz eu tô fazendo, mãe. Eu tô fazendo. Só que esses dias aconteceu dele jogar uma classe, porque ele foi contar para uns colegas que ele tinha mamado na teta da gata. E ele fez isso mesmo, há uns 2, 3 anos atrás. E ele foi contar. Coisa de criança, né? A inocência e daí a dele. coleguinha disse assim, ai, tu é louco. Tá, tudo bem, né? Até aí, porque até eu dizia pra ele, tu é louco mamar na teta da gata. Daí um outro colega começou, mas tu é um autista muito louco. Tudo é um nível muito louco de autista. E daí começou, tu é retardado. Daí começou. O gatilho. Mãe, eu tentei. Mas ele começou a falar que eu era um autista isso, que eu era um autista aquilo, que eu era... E lá pelas tantas eu joguei uma classe. Mas já tinha até terminado a aula, mãe. Ele, tipo, exacerbou aquela raiva que ele estava sentindo. Mas assim, ele tá com autocontrole, né? Com controle inibitório. Meu Deus, eu ano passado eu dizia, eu não teria o controle que o Felipe tem. Eu não teria. E vocês sabem disso. Porque eu sou mãe leoa mesmo, né? Então, assim, trocar da escola, a gente não tem opção. Sim. Uma coisa, Sandra, que as mães me pedem pra mim fazer uma escola aqui em Santiago. Eu sou uma. Tu nunca pensou em montar uma escola? Porque a gente ia ficar tão segura. Ia aparecer aquele filme, né? Que os especiais, tem até o filme, né? Que tinha uma escola preparatória. Eu acho assim, ó, nós temos a PAI aqui, né? Que é uma escola especial. E tem criança, sim, que vai se beneficiar mais uma escola especial. Mas tem que ser benéfico para a criança. Não pensar, o Gabriel tá dando problema lá na escola, vamos levar para PAI. O Felipe, não. É o que for benéfico. E é a exclusão, como tu falou, né? Exclusão. E é o que eu coloquei, é uma exclusão. Nunca foi trocar o Felipe de turma inclusão ou equidade. Não, foi uma exclusão. Tá bem, tá ótimo, tá super feliz. Não tem, assim, fora esse episódio, o ano tá correndo das 1000 maravilhas. Né? Pra ti, cada dia é um dia. Né? Eu tô respirando, agora eu já levo na escola mais tranquila, porque antes eu ficava assim, ó. Eu ficava, sabe, com o celular, meu Deus, vamos me ligar da escola. Vamos me ligar. E o medo, assim, dele se machucar, dele fugir da escola, porque o Felipe fugiu da casa 2 vezes numa crise. E deu buscar, daí me ligaram, teu filho não tá na escola. Deu, sabe? Sim. Então a gente fica de machucar alguém, a gente tá sempre. O coração assim, né? sempre em sentido de alerta, né? Sempre. Da rede de apoio. Tu separou, tu seguiu em frente. E como é que tu conseguiu? Tu disse que não tem rede de apoio. Não, como eu não tenho ninguém, né, Sandra? Na verdade, assim, eu sou eu e Deus. Te vira nos 30. E E chegar uma nova pessoa na tua vida e na deles, encaixou. Como é que tu isso fez assim, isso acontecer? Quando eu era casada, eu não tinha rede de apoio igual, né? Porque o pai deles não não dá pra dizer que era uma rede de apoio. Então, assim, pra mim, nesse ponto, a coisa seguiu da mesma forma, né? Eu tinha que ir em médico, eu levava junto. Eu tinha que fazer uma coisa, eu levava junto. Eu sempre levava junto. Claro, assim, ó, que faz muita falta uma rede de apoio, né? Hoje, ó, eu tô aqui, o Felipe não tá junto, mas a Sandra sabe que o Felipe é comigo em tudo. Verdade. Né? O Lucas já ficava mais sozinho, o Matheus estava ali também uma época, mas o Felipe era pequeno, ele ficava sentadinho e ele ia comigo em tudo, porque eu não tinha com quem deixar ele. Não tinha ninguém que ficasse com ele. Até porque o Felipe às vezes tinha crise e coisa, e não era qualquer pessoa que quer ficar com os filhos da gente também, né? É isso. Então, assim, e a maioria das mães sofrem com isso. Não tem rede de apoio. Então, assim, o que eu coloco, eu converso muito com as escolas, sabe, Sandra? E tu falaste ali, eu não fiz nenhuma colocação. Eu acho que tem escolas que estão buscando muito, sabe? Que escolas estão empenhadas, que entram em contato, que querem saber como cuidar do fulano, que querem saber como fazer. Tem profissionais, eu sempre digo que tem profissionais e profissionais. Mas a maioria não está importada com nossos filhos. Não, a gente tem o plano de ensino individualizado, que é obrigatório para todas as crianças atípicas. Isso não é feito pelas escolas. Muito poucas fazem, raras mesmo, e com pressão da família ainda. Por questões mais legais mesmo. Mais legais. E a Kelly, tua rede de apoio, tu falou da irmã gêmea, que é teu socorro.
Sim. Até porque existe também o ficar, né? Com quem eles aceitam ficar, né? Às vezes até existe pessoas bem intencionadas que dariam um apoio, mas não lidar com aquela situação, né? Para ti, como é que é a rede de apoio? A rede de apoio que eu tenho é bem a minha irmã. Não tem como dizer assim, posso deixar fulano ficar com ele, não. Como eu digo, uma vez no ano eu saio para jantar, para dar uma ideia. Daí eu peço pra moça que cuida do Gabriel ficar com eles de noite pra mim sair jantar com meu marido. Mas isso é coisa muito rara. Por quê? Porque ninguém consegue ficar também tanto com o Gabriel, eu, Joaquim e a Milena junto. Não é qualquer um que consegue lidar com eles. Porque é bem difícil, né? Tanto o Gabriel, tem que saber entender o Gabriel. Pra te entender o que ele quer, tu tem que conviver com ele. E como quase ninguém convive com ele, só minha irmã vem dizer, nós, assim, eu e ela, as outras pessoas não iam adiantar eu chamar minha sogra ou a minha cunhada para me ajudar com eles, porque elas não convivem com eles, não iam saber entender como lidar com eles. Então, é eu e a minha irmã. E teu marido consegue lidar com eles? Olha, ele tá aprendendo. Ele tá aprendendo. Como ele trabalha para fora também, ele fica distante. Ele ainda tem aquela compreensão, assim, pra gente. Com o Gabriel ainda ele entende mais, mas o Joaquim, ele não entende essa questão do TDAH, ele não entende essa questão do TOD, principalmente. Que ele se irrita muito. O fulano tá me provocando. Eu falo pra ele, Marcelo, tu tem que ter mais paciência, porque eu passo a semana inteira nessa loucura que eu digo. Parece um hospício lá em casa. Eu passo a semana inteira que tu dorme 8 horas da noite, tu tá dormindo lá fora, tu descansa. Tu sabe que tem alguém cuidando deles. E eu não tenho isso. Eu acordo cedo e vou dormir tarde. Eu passo o dia inteirinho em função deles. Então eu falei, tu vem só sábado e domingo. Tu tem que ser um pai mais... Tu tem que ter compreensão. Tu tem que brincar, tu tem que interagir, tu tem que engolir alguma coisa, sabe, respirar fundo, porque tu tem que ter paciência com eles. Porque 2 dias na semana que tu convive, eu a semana inteira, é 7 dias por semana, sabe? Então, às vezes, o conflito lá em casa é esse, até a Ariadne não sabe, né? Às vezes eu falo pra essa Ariadne, pelo amor de Deus, manda uma mensagem pro Marcelo pra entrar na cabeça dele, que é assim, vai ser assim, não adianta, que ele tem que ter paciência, sabe? Porque às vezes eu só falando, parece que eu tô provocando. Eu disse, não, mas não é. Tem que ser um profissional, dizer pra ele, né? Esse é o processo. É, o processo não adianta, sabe? Qual é o teu maior medo do futuro em relação às crianças, aos teus filhos? E qual a tua maior esperança? Olha, eu acho que o medo de todas as mães que eu converso é um dia a gente faltar pra eles. O maior medo de uma mãe é pensar assim, se acontece uma coisa de eu ficar doente, no tempo do Covid mesmo, se acontecer alguma coisa comigo, quem é que vai cuidar dos meus filhos? Não tem quem, sabe? O nosso maior medo, acho que é esse, a gente faltar hoje pra eles tu pensa que tu não tem o direito de morrer. É, bem isso. Não tem nem de ficar doente. Nem de ficar doente, eu não tenho esse direito. Esse é teu maior medo, então, Sim. hoje. E a tua esperança em relação a eles? Olha, a minha esperança, sinceramente, começou depois que eu conheci a área. O desenvolvimento deles se desenvolverem como pessoas, sabe? O principal, meu medo era assim, como é que vai ser? Porque agora ele é criança, depois vai virar um adolescente e um adulto. Como é que vai ser se ele continuasse sem poder falar, o comportamento dele, os comportamentos que ele tem, como é que ia ser isso no futuro? Agora ele tem mas e se ele não souber falar? Eu pensava, ano passado, eu chorei muito, eu era daquela mãe que chorava no banho, assim, desesperadamente, pensava, meu Deus, o que vai ser dessa criança? Sabe? A gente para e pensa, meu Deus, o que eu vou fazer com ele? Então, quando ele começou a falar, para nós, como eu falar assim, qualquer palavrinha que ele aprendia, era uma festa, porque daí dava uma esperança, não, ele vai conseguir se desenvolver, ele vai conseguir ser um adulto melhor, conseguir se fazer entendendo as coisas. O principal isso, é ter esperança no futuro, ele continuar as terapias, como disse Marcelo, é o resto da vida, isso a gente não tem o que dizer. Então, é ter um empenho, né? A gente tem um investimento que a gente faz nos filhos da gente, é um investimento. Ariadne, sobre representatividade, tu acredita que os filmes, os documentários que hoje se falam muito, né, nos transtornos do próprio autismo em si, traduz o que é na realidade? É importante as pessoas vê-los, elas vão conseguir aprender a como lidar com uma geração que hoje a gente vê, é real, está aí, cada vez mais crianças nascem com algum transtorno ou o próprio autismo. Elas ensinam, elas têm educado, tu acredita? Eu acredito que algumas séries que tá vindo, assim, tá mostrando um pouco mais a realidade, né? Mas, na verdade, os filmes, as séries romantizam muito, né? E não tem nada daquilo na nossa vida. Não é fácil daquele jeito. E eu tô com o Lucas agora, é adulto. Ele tá com 18 anos.
E ele tá fazendo faculdade. E ele vai ter que ir para o mercado de trabalho. E não vão dar aquele apoio que dão nas séries para ele, não. Não vai ser daquele jeito. Tem um coleguinha que tudo entende, tem o chefe que tudo entende, Não vai ser assim. E eu sempre digo para os meus filhos, Sandra, o mundo é cruel. E vocês vão ser jogados para o mundo. E eu preciso preparar vocês para o mundo. Porque eu não vou estar aqui. Né? Que nem a gente tem muito medo de morrer. E eu tenho muito medo, assim, mais de deixar o Lucas do que o Felipe. O Felipe tá com quantos anos? O Felipe tá com 11. O Felipe foi o que virou a classe agora há poucos dias. Só que o Felipe, assim, ó, eles são totalmente diferentes, né? O Felipe, ele tá aqui, ele já pegou o jeito de cada um, já tá sabendo. Se tu olhar meio torto, ele já viu que tu não gostou dele. Ele o Lucas analisa é mais até inocente, o Lucas é mais fácil de ser passada a conversa nele. E é o maior. O Lucas esquece muito as coisas. Por exemplo, agora eu saí, tava os dois sentados no sofá. Eu disse, se chover, recolhem a roupa. E olhei pro Felipe, recolhem a roupa, Felipe. Porque quem vai lembrar é o Felipe. Não. E ele, tá, mãe, se eu lembrar, eu recolho a roupa. Eu disse, recolhe a roupa, tu entendeu? E assim, e ele já sabe que o irmão dele é assim, sabe? Então, às vezes, dava muito conflito entre os dois, muito. Porque o Felipe, muito irritado, agora tá mais tranquilo, né? O Lucas com os esquecimentos. Então, assim, era brigas, conflitos. Daí eu tinha que fazer um entender o outro, né? O teu irmão tá numa crise. O teu irmão esquece as coisas e não é de propósito, a gente tem que ter paciência. Eu sei que às vezes é difícil. Faz que nem a mãe, respira, sai de perto, fazer conta que ele não te pediu isso 5, 6, 10 mil vezes. Então, porque ele é assim. Hoje ele tava com um exemplo agora no meio-dia. Ele botou o copo dele aqui, tá? E o meu tava aqui, tá? No que ele foi guardar pegar na geladeira, não sei, guardar, ele olhou pros copos. Esse é o meu copo. É assim? Sim, não lembra. Isso é sempre, ele não lembra. E para o mais velho que não foi diagnosticado, não tem nenhum diagnóstico, ele não sentiu que ele também se sentiu deixado de lado em função de tu ter, né, essa mãe leoa, abraçado os outros dois mais novos para ajudá-los? Mas eu acho que até não, sabe, Sandra? Por quê? Porque o Matheus, eles têm uma diferença boa de idade, né? Do Matheus e pro Lucas dá 7 anos, 6 anos. Então, assim, o Matheus já era maiorzinho, né? E o Lucas diagnosticou bem tarde. E eu sempre, assim, procurei dar o máximo de atenção que a gente consegue, né? Pra cada um. E o Matheus, com 17 anos, já estava em Santa Maria, né? Eu botei ele fazer cursinho lá e ele seguiu a vida, tá maravilhoso lá, trabalhando, estudando, muito independente. Mas uma coisa, assim, que até que ele falou do morrer, né? Esses dias eu tava conversando com o Matheus no WhatsApp. E não tava, assim, no meu dia muito legal, porque a gente tem, né? Sim. Dias que dá vontade de tu chorar o dia inteiro, porque daí tu começa a pensar, né? E tem dias que tu levanta, hoje eu sou Fortaleza. Sim. Tem outros dias, hoje eu não sirvo pra nada. Hoje eu sou o capacho. E eu disse pro Matheus na conversa, assim, Matheus, se um dia eu faltar, eu espero que tu cuide dos teus irmãos e que tu entenda o jeito de cada um deles. Ele, mãe, por que tu tá falando isso? Achou que eu tava doente, sei lá, né? Eu fico pensando. Eu disse, porque todo mundo pode morrer. Eu não sei quando eu vou morrer. Então, assim, ó, eu tenho ele como a minha segurança, sabe? Que vai ser a pessoa que vai mais entender eles, embora ele não entenda completamente, né? Porque ele já falou que eu super protejo o Lucas, que por que o Lucas não estudar em Santa Maria? Porque eu acho que o Lucas não sabe fazer as coisas. Imagina o Lucas sozinho em Santa Maria. Claro que quando ele fez vestibular ali, faz 1 ano e pouco, né, que ele tá na faculdade. E quando ele prestou o Enem, ele foi muito bem. Ele não passou no curso que ele queria, mas ele teria passado em outros. Foi muito bem. O Lucas é muito inteligente. E eu tava assim, vou embora, né? Vou embora com ele. Eu já tava pronta pra ir embora pra Santa Maria com ele. Vou embora, eu tinha montado até uma sala lá na casa da minha mãe, que tem um escritório que era do pai, pra mim atender, tudo. Eu jamais ia... Eu sei que o Lucas hoje não tem ainda condições, mesmo com 18 anos, de andar sozinho, né? Tá muito melhor, ele vem evoluindo muito, mas é diário, é um trabalho de formiguinha, tem coisas que demoram muito para acontecer, muito. Ele, para ir para a escola sozinho, ele demorou 3 anos para decorar o caminho. 3 anos! Eu ia de carro, nós ia de bici, nós ia a pé. 3 anos. Hoje ele vai para academia sozinho, e hoje, assim, ele tá mais... né? Começa a amadurecer, começa a ligar. Agora ele tá usando o Google Maps. Então ele tá num lugar e não sabe onde ir, como voltar pra casa, onde ir, bota ali. Tá usando a inteligência artificial. Sabe? Eu digo, olha, então são pequenas coisas assim, sabe? Eu digo, meu Deus, o Lucas tá fazendo isso. Não vai mais se perder, porque ele sabe.
Ele saía, ele vai pra academia sempre a mesma. Ele tem que ter tudo, segurança, né? Daí eu dizia, meu Deus, um dia ele me atravessa pra outra rua, já você perdeu? Então, agora que ele tá usando o celular, Mas eu tô em achando Santiago o máximo. acham ele, né? Acham lá. O bom é isso. Ai, um dia ele veio lá da universidade, quando tava na escola ainda. Foram lá na universidade e não me deixaram próximo lá. Não me avisaram. E ele veio a pé. E eu digo, meu filho... Como é que você Tu te achou? E não chegava em casa. Eu comecei a entrar em contato com todo mundo, daí um pouco... Eu vim a pé. Eu digo, como é que tu veio a pé da universidade até em casa? Eu fiz assim, ó. Eu fui perguntando pras pessoas aonde que era a URI Escola. Porque da URI ele sabia ele ir. pegou uma Eu referência. digo, sim, tudo bem, ele tá em Santiago. Foi perguntando às pessoas, mas vai pra de grande a maldade. Ah, tu não sabe, tá? Já vai, preocupação sequestra, é diária, leva, né? lugar? Kelly, nós vamos caminhando já nosso podcast para os finalmente. Eu sei que vocês já ficam ansiosos em função das próprias crianças, né? Ser uma mãe atípica, Kelly, muda tudo? Muda tudo. Tu lembra de quem tu era antes da maternidade atípica? Quem tu Olha, era? Eu era, assim, eu me cuidava, é a palavra. A gente, né, tem aquela época eu estudava, eu trabalhava, eu ia em salão de beleza, né, coisa que hoje em dia eu não faço nada disso. Até se eu comprar um curso online, eu não consigo fazer. Então eu sou completamente diferente de 6 anos atrás. Nem se compara. E hoje, quem tu é hoje, tu espera que esse cenário mude? De que forma tu vê o teu cenário mudando? Olha, sinceramente eu não sei quando que vai mudar, nem tenho previsão como é que vai mudar. Se vai mudar também, assim, tão cedo, acho que não muda esse cenário. Se tu fosse dizer alguma coisa assim pro mundo, gritar pro mundo, um sentimento, tipo aqueles dias, como disse a Ariadna, que tá assim, né? Eu não sou essa heroína que o mundo quer que eu seja, né? Eu sou uma mulher, né? Eu sou mãe, mas eu sou uma mulher antes disso, uma pessoa. Se fosse gritar para a sociedade, o que tu gritaria? O que tu falaria para a sociedade? Para estudarem o autismo, estudarem como é o comportamento de uma criança autista, porque as pessoas não entendem o que é uma criança autista, não entendem. E até uma criança, até com TOD, eu acho que é pior ainda, porque tudo a gente é taxado, fulano tá com a sua mão na cabeça, ele é birrento, sim, a mãe dele não faz nada, bota de castigo, surra, sabe? A gente é muito taxada disso. Eu queria que entendessem, estudassem mais sobre isso. Ia ser tão fácil, tanto para eles quanto para nós, a compreensão, se as pessoas compreendessem o que é, né? Não vou dizer, é modinha. Autismo é modinha. Não é modinha, não é. E tá aí e vai estar cada vez mais, né? Eu falo, todo mundo tem, uma hora vai ter uma criança assim na família. Então tem que ter um entendimento, tem que estudar. Olha, a minha sogra mesmo, eu passo mandando coisas para ela, vídeos e coisas no Instagram para ela entender, porque ela também nunca teve, né, outras crianças na família, é só os meus. Então a gente tem que trocar essas informações, né? Tem que ter uma troca de informação para conseguir entender melhor essas crianças e melhor a família delas também, o que a gente passa, como é que é. Às vezes me convidavam para uma festa, eu não posso ir. Não tem como eu ir levar ele ou a Milena, minha mulher, não gosta de barulho, Tinham 15 anos, eu obriguei ela a ir, minha filha, por favor, é da sua prima, vamos. Mas ela se sentia incomodada com aquilo, entende? As pessoas não entendem, tu deixou fulano em casa. Não, é que eu deixei. Ela não suportava mais estar aqui, sabe? E é assim, não adianta. Parar de julgar, então. Parar de julgar a gente, justamente. Compreender e julgar Compreender menos. mais, né, o que é a família autista. Porque vira uma família, né? Eu digo que todo mundo vive em função deles. Sim. E pra ti, Ariadna? Quem era a Ariadna antes da maternidade? Nem me lembro. Nem me lembro. Na verdade, eu passei várias fases, né, Sandra? Eu sou uma mistura, assim, de fases. Eu acho que hoje eu tô vivendo uma fase muito boa da minha vida, né? Os meninos já estão maiores, né? Eles foram muito bem trabalhados até esse momento, né? Mas tem coisas que dói, tem coisas diárias, né? Que machucam. O que as pessoas falam machuca e a gente tem que aprender a filtrar. E eu falo isso muito para minhas mães. Tu tem que aprender a não escutar os outros. Quando tu ouviu o que ele disse, que me marcou bastante, a minha esperança chegou quando eu conheci a Ariadna. Isso ela me faz chorar várias vezes, né? Quando ela fala isso. Porque assim, quando o Gabriel começou comigo, ele tinha um comportamento muito inapropriado, muito disruptivo. O Gabriel só gritava e só chorava.
Ele só fazia isso, ele se atirava no chão. E ele é gordinho, assim, fofinho. Ele é o amor da minha vida, né? É a coisa mais linda do mundo. Ele é pesado, então tu tinha que pegar ele no chão, assim, se atirando, fazendo força, sabe? Ele não tinha comunicação nenhuma. O Gabriel não fazia quase nada, né, Kelly? E assim, a gente foi trabalhando e houve uma troca de profissionais, de fono também. E ele vem evoluindo, assim, é outro Gabriel. Um exemplo, assim, de ontem da sessão. Ele pegou uma vaquinha. Eu disse, ok, tu vai ficar, mas tu senta fazer a tarefa. Sentado. Daí ele, com a vaquinha, fazer a tarefa, Gabriel, senão vou pegar a vaquinha. Fazia a tarefa. Antes, capaz. Ele se atirava, se jogava, gritava, assim, fazia horrores mesmo, um comportamento totalmente inapropriado. Então, assim, eu acho que capacitação, sabe, Sandra, o que a Kelly falou, as pessoas têm que se capacitar, os profissionais da área da educação, da saúde. Tem mães que não conseguem levar o filho fazer um exame de sangue, seguram a força, amarram. Tem dentista que amarra a criança aqui na cidade. Traumatizou já 2 pacientes por amarrar a criança. Gente, isso não pode acontecer. Não pode, saber lidar, né? Tem que se capacitar, tem que compreender, né? E parar de julgar, porque nós somos julgadas o tempo inteiro. Eu filtro muito hoje, né? Por isso que eu digo, eu estou numa fase muito boa da minha vida, mas eu chorei muito, eu choro muito ainda. Choro, principalmente por falta de rede de apoio, por não ter ninguém, ser só eu pelos meus filhos. Cansa, né? Cansa, a cabeça da gente cansa, né? E assim, eu amo o meu trabalho, eu amo de paixão, mas o meu trabalho também cansa a minha cabeça, porque assim, eu tenho o Gabriel, o Joaquim, eles são meus também, né? Eu tô com quase 40 crianças em atendimento, e todos são meus também, e todas essas mães são minhas também. E tu acaba absorvendo também, né? Com certeza, dilema delas, porque assim, né? eu entendo cada mãe que às vezes vem dar um suspiro pra mim, que ela não tem abertura com outra pessoa. E eu digo pra mim, vocês podem falar o que quiserem, porque eu não vou julgar vocês. Mas, de certa forma, tu ter, na tua vida pessoal, tu ter essa vivência, tu consegue ter empatia por elas, né? Muito, né, Sandra? Eu acho assim, eu falava com a mãe eu tava muito indignada ontem. Muito indignada ontem. Muito, assim, por causa da questão de terapias ofertadas pelo SUS. Isso é uma coisa que me indigna muito, sabe? Tem profissionais maravilhosos, sempre tem, né? A gente não pode dizer, todos estão lá só para fazer de conta. Não, tem profissional muito bom, mas tem uns que a gente sabe que não tem capacitação. E daí a Kelly, por exemplo, da vida, não tem condições de arcar, vai colocar o seu filho lá querendo o melhor para ele, né? Daí vem com umas conversas pras mães, e as mães começam a me passar, e aquilo começa a me irritar, sabe, Sandra? Porque eu digo, primeiro vão se capacitar. Depois... Vão se capacitar para atender. Para atender autista, não adianta tu ter só aquela formação da faculdade. Porque tu não vai conseguir evoluir a criança. Tu não vai conseguir dar o teu melhor naquele momento. Ontem, assim, eu gravei uns áudios com uma mãe, mas não era brigando com a mãe. Era brigando com o profissional. com o responsável. E eu dizia, mas eu vou lá. Mas tu não vai ficar quieta. Tu não vai ficar quieta. Tu vai exigir os direitos do teu filho. Porque, assim, ó, eu me coloco muito no lugar. Sabe? Eu quero que todas as crianças que estão comigo hoje, eu tenho muitos pequenininhos, cheguem na idade do Felipe, do Lucas, estejam que nem eles. E as mães me questionam muito, sabe? Falam, mas que bom que os meninos são, né, bem mais tranquilos. Eu digo, bem mais tranquilo. Coisa nenhuma. Vocês não viram na idade de vocês. Sim. Era muito pior. Mas, de certa forma, uma esperança, né? Exatamente. Muito pior. Muito, muito pior. Tu não tem noção. E olha aí como é que tá hoje. Sabe? Então, assim, eu sempre digo, Sandra, menos dedo apontado e mais mão estendida. É isso que nós, mães atípicas, precisamos. Gente, chega de apontar dedo. Por que tu não faz isso? Por que tu não faz aquilo? Por que tu não faz isso com o teu filho? Ai, porque tu fica botando desculpa ali. Não é desculpa. A mãe atípica cansa, sim. Tem que viver. E não, que nem a Kelly disse, não tem tempo. Eu tenho mães lá que ficam, meu Deus, eu não sei quando a última vez que eu fiz minha unha. Sim. Porque não tem. E por que as pessoas mais próximas não tentam entender o filho dessas mães, pra te poder tirar 1 hora, pelo menos na semana, pra fazer uma unha, pra fazer um cabelo. Tá, me diz aqui, como eu lido com o teu filho? Que hoje eu vou ficar com ele. Nunca ninguém faz isso. Eu nunca fiz isso pra mim, eu meio jogo assim, mas dar a receita, né? Mas nunca, sabe?
Sim. A gente sabe que é difícil, mas aos poucos a criança também vai se acostumando. E todo mundo precisa de um suporte. Tu também sabe disso, né, Sandra, Sim, como mãe? todas que precisa. as mães precisam, Como né? tu vai trabalhar e fazer tudo o que tu faz, tu, Sandra, se não tiver tiver. alguém para dar um apoio com a tua filha? Exatamente. Claro que com as crianças com autismo é mais difícil, mas se a pessoa tiver uma boa vontade, né, e aí vem até questão de famílias, porque eu vejo as famílias não abraçando, né, vó, avô, ninguém tem obrigação, não, ninguém tem obrigação, mas poxa, tu não vai Respeita, querer ajudar, né? Respeita, tem empatia, acolhe, exatamente. não julga, né? Então não julga, não fica apontando o dedo, estende a mão quando precisa. Porque é muito bonito na fala e no papel, né? Que nem na as prática, escolas, sabe? tem E que eu viver. falo assim, tem profissionais buscando capacitação e tem, assim, ó, a prof dos meninos, esse ano, muito legal, eu entrei em contato com ela, a gente troca, sabe? Então claro que tem profissionais maravilhosos. Com boa vontade. Mas tem profissionais que adoram julgar a mãe. Ah, mas também a mãe Se não faz fizesse isso. A mãe deixa fazer tal coisa. Eu digo, vocês têm noção da mãe como aquela mãe está e vocês querem exigir o quê? Eu tenho uma escola que eu brigo muito nessa questão, porque é uma mãe muito depressiva. E eu digo, vocês não notaram que não adianta exigir da mãe? Que não adianta vocês ficar cobrando da mãe nesse momento que a gente tem que fortalecer a mãe primeiro. São duas pessoas que precisam de ajuda ali, né? E uma mãe sozinha, sem rede de apoio nenhuma, com um filho nível 3 de autismo. Dificílimo. Um esgotamento medonho. Esgotada, assim, ó. Tem mães depressivas, tem mães que falam em se matar. Tem. Assim, ó. Hoje eu tô muito bem, mas eu já passei por períodos de querer sumir. Sabe? De pensar assim, eu vou sumir, eu só quero pegar a rua e sumir. Daí tu pensa, eu tenho filho, não posso sumir, né? E eu li um negócio esses dias no Facebook, até tirei, ia postar, eu digo, não vou postar, porque vão achar que eu tô com algum problema. Alguma ideia. Assim, ó, se eu desaparecer, me procurem, porque eu nunca ia deixar meus filhos. Sim. Daí eu disse, não vou, porque já vai ter um que vai pensar que eu tô com algum problema, vai um pensar que tem alguém atrás de mim. Que quer Tomou alguma coisa? Não. Tá alucinando. Mas eu achei bem interessante, Sim, sabe? É verdade. Bem interessante. Se eu sumir, me procurem. Meus filhos eu não vou Então, deixar. diante de todo esse dilema, deixá-los nunca aconteceu. Nunca. Mas assim, a gente vê nas reportagens casos de mãe que se matam e matam o filho, Sim, né? não aguentam. Porque elas estão já No nível exaustas, esgotamento total. elas sabem que não podem deixar aquele filho pra ninguém, porque ninguém vai saber cuidar ele. Então, é o que elas acham, tiram a vida do filho e se matam. E acontece muito, Sandra. Tá acontecendo assim demais. E a sociedade, né? Todos nós, a gente se comove, mas na hora, antes disso, não, né? Apontou dedos, né? Não, e ainda quando vem essa reportagem, julgam, né? Julgam. Ai, olha essa mãe, que louca, se matar e matar o filho. Então, que se matasse, deixar... Mas não sabe o que é a realidade. Tem casos gravíssimos de autismo. Gravíssimos. E foi colocado no... Eu estava lendo os comentários dessa reportagem que nós passamos no jornal. Sim. Tem comentário ali e que eu me segurei. Acho que nem dá pra lê-los, né? Não, Porque, tinha um rapaz lá que fez um comentário e um monte de curtida ainda no comentário dele. O que é pior. Dizendo que era falta de educação do menino. Que antigamente era assim que se resolvia. Isso vocês devem ouvir muito, né? Essa frase. No meu tempo eu resolvia de outro jeito, E de pessoas né? próximas. Agora eu filtro. Eu não quero ouvir, eu não escuto, eu me faço de louca. É que a pessoa não sabendo da situação, ela pode, né, gerar opiniões. E a gente não tem... Opinião todo mundo tem uma, né? O que eu penso assim, Sandra, ninguém tem obrigação de saber. Ninguém tem obrigação de saber e nem de como lidar. Mas respeita. Não se mete. Fica quieto. Se tu não sabe o que fazer, fica quieto. Porque meu filho só come tal coisa. Deixa sem comer que come. Não precisa fazer esse comentário. Ele não come, eu vou dar outra coisa pra ele. Não tô te pedindo nada. Sim. Sou eu que vou comprar, o que vou fazer. Deu. Pronto. Tu não tem obrigação. Tu não tem obrigação de conviver com meu filho. Tu não tem obrigação nenhuma. Mas respeita. Menos palpite. Não se meta onde não é E pra se meter. mais empatia, E eu né? sei que isso é pensamento de todas as mães. É. De todas em geral mesmo. Gurias, ficaria mais 2 horas conversando, debatendo o tema que é tão certeza. importante, né? Esse espaço é justamente para a gente falar as verdades. E eu agradeço vocês de trazerem tanta transparência, tanta verdade para o nosso Estação Verdade aqui, nesse momento. Espero que algumas pessoas que assistam, escutem esse podcast entendam
que, como disse a Ariadna, como disse a Kelly, ninguém é obrigado a entender, aceitar, é só respeitar, né? E saber que a gente não sabe a receita do sucesso, nem as mães, né, atípicas não sabem como lidar em certos momentos. Imagina quem não tem a vivência e o conhecimento vai saber lidar com as crianças. Então, julgar é muito fácil. Menos julgamento, mais apoio, mais empatia. Nós já tivemos, eu acho que, lições de vida ultimamente, né, grandiosas, pandemia, enchente, para nos ensinar a olhar para o outro com mais empatia. Eu acredito que, nesse caso, não muda nada disso, né? A empatia é a melhor direção, né? Tentar se colocar no lugar do outro, né? Se eu estivesse vivendo aquilo, se fosse meu filho, eu aceitaria, eu gostaria que ele fosse excluído, que ele fosse, né, menosprezado, que ele fosse provocado, não gostaria, né? Então, essas mães sofrem com isso também. É nessa hora que, se a gente não pode ajudar de outras formas, sendo rede de apoio, pelo menos que seja uma rede de consciência nesse sentido. Respeitar. Eu peço isso também em nome de vocês e agradeço por terem vindo aqui. Eu sei que estão loucas para correr já para os filhotes, né? Não, eu, na verdade, eu ficaria aqui a tarde toda falando, né? Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui com a Kelly, contigo, Sandra. Para mim é sempre muito bom falar sobre esse tema. Eu adoro. Tu é ativista desse movimento. Adoro falar, né, sobre isso, adoro colocar as cartas na mesa, os pingos nos i, né? E pedir isso mesmo, respeito e empatia. É o que a gente precisa, é só isso. Verdade. Né? Só isso. Muito obrigada pelo convite, adorei mesmo. Que é muito bom, assim, ter, né, essa visibilidade. É muito bom. Então, muito obrigada pelo convite. E as pessoas respeitam mais aquilo que elas entendem, que elas conhecem, né? Ficamos por aqui, até o próximo episódio. Till you reach the end of the line, but I know you're gonna pass this way again. It's just